No vídeo de hoje eu vou falar sobre Trump, Milley e Bolsonaro, como eu via político, como eu vejo político e o que eu vou e o que eu acho que eu vou pensar sobre político no futuro. Então fica comigo. O Milley, ele acabou de mandar uma shitcoin para o pessoal de direita comprar e fez um pump and dump. O cara aplicou literalmente o mesmo golpe que o Trump fez. Não duvido que o Bolsonaro, se reeleito em 2026, lance uma shitcoin, Bozo, hashtag, foda-se. Bicho, eu quando eu era mais novo, eu tinha a percepção que a gente escolhia os políticos errados e por isso que o Brasil não estava indo para frente. A gente estava tendo um monte de problema com corrupção. Eu cresci na geração dos políticos memes. Na verdade, eu estava na fase da adolescência, que eu já estava podendo começar a votar, e aí estava aparecendo Tiririca, estava aparecendo Alexandre Frota, só o creme de la creme dos políticos. E aí eu acreditava que a gente votava nas pessoas erradas. Eu fui pra rua pra protestar, o gigante acordou, e a gente vai mudar o Brasil. Teve lá a porra do impeachment. Eu falei, agora vai, a gente vai mudar essa porra desse país. Mas no fundo ali na minha cabeça, eu sabia que eu tinha que sair do país. Eu já desde muito novo queria vazar do país, porque eu sabia que não... Era uma coisa que ia levar muito tempo para eu conseguir desfrutar essa melhoria. Então eu falava, eu não vou conseguir colher o que eu estou plantando. Então eu vou para outro lugar, tentar outras oportunidades que ali pelo menos eu consigo colher algo. Só que nessa época aí, não, vamos lá, tira a Dilma, não vamos para 2,70 jamais. Teve um aumento da passagem na época e aí a galera ficou maluca porque teve a porra do aumento da passagem. E eu lembro de eu falar, não, vamos mudar essa porra desse país. E aí chegou o Bolsonaro, falando sobre kit gay, falando sobre doutrinação na escola, falando sobre como ele ia restaurar a família, a pátria e Deus acima de tudo. E aí na época eu falava, caraca, vamos nessa. Esse cara vai mudar o país. Finalmente, alguém que vai querer privatizar as coisas, não vai querer estatizar as paradas, alguém que se preocupa financeiramente com o país. Eu não tinha ideia... Olha que maluco. Eu comecei a aprender sobre finanças quando eu me mudei para fora. Eu tinha educação financeira zero ou negativa. Eu tinha repulsa por dinheiro. Eu não sei, isso daí foi uma parada que foi incumbido na minha cabeça. Eu não sei se foi na de vocês. Que é o quê? A romantização da pobreza. A pessoa que tem dinheiro, ela é o malvadão, e a pessoa que é pobre, ela é consequentemente virtuosa por estar na pobreza. E aí eu tinha essa aversão por dinheiro. Tanto que, olha que maluco, eu trabalhava na área trabalho até hoje, mas eu trabalhava na área de inteligência de negócio e eu não ganhava mal para a minha idade, eu ganhava muito bem. E eu lembro de um amigo meu ia fazer o aniversário da filha dele e ele precisava de R$1.000. E ele falou, pô, Fê, me empresta esses R$1.000, eu te pago depois. Eu falei, cara, deixa eu ver aqui. Sem sacanagem. Eu tava menos 7 mil no banco. Só que eu tinha 12 mil de cheque especial. Eu falei, migão, tá aqui milão pra você. Se eu tenho 12 mil de cheque especial, eu tenho 12 mil na conta. Pra você ver o nível de aversão por dinheiro que eu tinha. Emprestei esse dinheiro. Adivinha? Se eu vi a cor desse dinheiro, teve o aniversário da filha dele, eu tava lá, pelo menos, comi o bolinho, mas eu nunca mais vi a cor desse dinheiro. E aí depois eu fui descobrir o porquê que eu tinha aversão a dinheiro. Tenho parentes,
da parte de mãe que eles eram muito aficionados por dinheiro. O dinheiro era o fim, não era o meio. Aquilo ali se tornou a personalidade daquelas pessoas. E a personalidade delas, pra mim, era uma merda. E aí eu falava, eu não quero ter a personalidade merda dessa pessoa, consequentemente, eu não quero ter dinheiro. Eu vou trabalhar, fico no 0 a 0 ou fico ali no negativo, mas eu vou conseguindo pagar o cheque especial, mas acumular, não vou fazer isso. E aí, chegou o Bolsonaro. E, porra, agora vai resolver. Vai resolver minha vida, eu vou conseguir tá num país mais seguro, porque ele era contra a bandidagem. E aí, ele entrou na política. Foi a época que talvez eu tenha ganhado mais dinheiro, isso com certeza. Não mais que hoje, mas que eu ganhei mais dinheiro no Brasil? Será que foi? A época que eu tive mais oportunidade financeira, vamos deixar assim. Mas foi a época que teve a maior opressão na vida das pessoas. Eu lembro que na época eu estava numa fase meio que de... Não era bem separação, mas eu tinha ido para casa dos meus pais e a minha esposa tinha ficado lá no apartamento. E aí eu fiquei um tempo lá porque eu tava numa bad. Tava numa bad e tal. E aí, isso é uma história para outro vídeo, que é uma história muito da hora. E aí, eu lembro que na política, foi a época que teve um boom, assim, de todo mundo tava politizado. Todo mundo tava falando de política, todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo sabia as melhores decisões a galera tinha na ponta da língua. Sempre tinha ali um especialista, um fulano que dava 10 minutos de entrevista ali e inseria inteligência, inseria sabedoria na cabeça da população. Porra do caralho. E aí, foi a época que mais extremizou, a galera ficou mais extremista. Era um odiando de um lado, o outro odiando do outro. Isso foi um negócio muito doido, acho que várias famílias passaram por isso, que foi essa disrupção do núcleo familiar por causa de política. Mano, isso nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu. Tinha lá o Teatro das Tesouras, que a galera fala que era o PSDB e o PT, era tudo farinha do mesmo saco. E aí, quando entrou o Bolsonaro, que falou que era oposição de verdade, bicho, virou um arranca-rabo dentro de casa maluco. O pessoal mais jovem, que tem a cabeça mais comunista, achava que não, o negócio fica dentro de casa. E olha que engraçado. Eu cresci com essa ideologia. Não dos meus pais, mas, porra, na escola você aprende essa merda. Não dá pra falar que não aprende. Você aprende. E aí eu tinha uma certa ideia de assim, porra, você tem que ficar em casa para proteger as outras pessoas. E aí, hoje, eu paro para pensar como isso é um absurdo. Mas eu vou chegar lá. E aí eu lembro que teve essa divisão, todo mundo falando de política, e foi a época que ele deu o poder para os governantes fazerem o que quisessem na porra dos estados. O Dória fez um absurdo lá em São Paulo. Você tava na ditadura da China, uma parada maluca. E aí eu falei, caralho, a gente colocou uma farsa na porra da cadeira, da liderança. Que insanidade. Esse cara tá fazendo tudo que ele ia falar, tudo que ele falou, o oposto. É o Bolsonaro invertido. E aí eu falei, caraca, que loucura. E aí teve, eu não sei se vocês lembram, teve aquela fase da época das eleições, onde estava rolando uma censura meio que voraz nele. Falar a real. Teve lá a censura, tal.
Se você pesquisar, você vai ver tanta notícia falando, não apareceu no rádio ali, não apareceu aqui, papapá, meu, dedão na balança fudido. Eu cheguei e falei, mano, quer saber? É a última vez que eu voto. Depois disso, eu vou vazar. Tinha aparecido lá uma oportunidade pra mim. Eu falei, família, pra onde vocês querem ir? Bom, junta a mãozinha, porque uma promessa de Deus foi cumprida através do meu amigo. Ele tinha falado pra mim na época. Ele falou, Felipe, quando for o momento certo de você se mudar do Brasil, você vai poder escolher. Não falou entre quantas oportunidades, e na época surgiram 2 oportunidades. Uma para me mudar aqui para Portugal e outra para me mudar lá para o Canadá. Eu lembro de chorar por essa promessa dele ter se cumprido. E aí, juntando com a minha família, eu decidi, vamos mudar para Portugal. Antes da gente se mudar para cá, o Lula foi eleito e aí eu caí na real. Eu falei, gente, se a gente pedir um rei, a gente vai ser escravizado. A gente não pode pedir um rei. A gente tem que ser livre. Não tem... É uma coisa que o Renato fala. Eu não sei o que é bom pra mim daqui uma semana. Quem dirá bom pra outra família durante 4 anos? É uma soberba, é achar que você sabe de tudo de um jeito astronômico. Não faz sentido. Você não sabe o que é bom pra você. Como que você vai decidir pro outro? A situação política do Brasil foi de ralo. Peguei, vazei. E aí, como que eu junto esses 3 caras? O Trump e o Milei, eles foram o Bolsonaro bem-sucedido. Que é o quê? Eles tiveram a oportunidade de fazer o que a outro lado da balança faz, que é meter fazer, né? Fazer cascalho e desenhar o jogo do jeito dele. E percebe, nunca é voltado para a liberdade. Fala assim, olha, a gente vai ter um povo mais livre, a gente vai ter um povo mais autônomo, um povo que consiga fazer as coisas sem a porra do dedo do governo em tudo. É assim, ó, a gente tá secando aqui essas fontes porque é contra a gente, ó, isso aqui, um monte de movimentação, é tudo da direita, aí faz sentido secar. Mas a máquina, que é dele agora, ele vai manter. Talvez eles articulem para coisas que são obviamente eles vão fazer isso, né, caralho? Meio óbvio. Eles vão criar tentáculos nas frentes que eles querem desenvolver. E aí, o que rolou essa semana do Milei dar o golpe do pump and dump na shitcoin dele é exatamente isso. É para mostrar como a impunidade de político, ela é para os 2 lados. É para os 2 lados. Agora que o Trump foi eleito, essa impunidade ela vai funcionar de um modo cascata para todas as frentes da direita. Saca? Porque antigamente a esquerda lá nos Estados Unidos conseguia fazer essa cascata. Agenda woke, um monte de agenda progressista para tudo que é lado. Então, isso fazia com que os outros países sofressem essa implantação de ideologia por osmose, por conta dos Estados Unidos. Agora vai ser do outro lado. Vai implantar... Eu vejo o conservadorismo como uma coisa ruim? De forma alguma. Eu não vejo. Mas o conservador... Isso é uma coisa muito importante. O conservador, ele é um cara cético politicamente. A gente não pode idolatrar esses caras. A gente não pode idolatrar esses caras, pelo amor de Deus. Seja dono da sua vida. Todo vídeo eu vou falar isso. Seja dono da sua vida. Para vocês entenderem que só você tem o poder de mudar a sua vida. Pessoal, é só o começo. Vamos pra cima e amanhã tem mais. Tamo junto.